Olá a todos, sejam muito bem-vindos à primeira sessão de druidismo e ecologia. Estamos aqui na Casa do Fauno para conversar com o Alexandre Gabriel, o representante da OBOD, Ordem dos Bardos, Ovatos e Druidas. Alexandre, o que é o druidismo? O druidismo é uma forma de espiritualidade natural que surgiu há vários milhares de anos na Europa Antiga e que fazia parte da abordagem dos nossos antepassados celtas. Hoje em dia é uma forma também de trabalhar mais em harmonia com a terra, mais em harmonia com as nossas emoções, trazer a consciência para o nosso dia-a-dia, para que possamos ter mais bem-estar, mais saúde, mais resiliência e que procura também trazer-nos uma sensação de maior amorosidade, maior conexão com a natureza exterior à nossa volta e com a natureza também interior de nós próprios. E o que é que quer dizer o termo druida? Druida vem da palavra céltica para carvalho, ou homem do carvalho, e significa aquele que tem sabedoria ou aquele que vê muito. Alexandre, és o representante da OBOD em Portugal, a Ordem dos Bardos, Ovatos e Druidas. E o que é a Ordem? Quais é que são os princípios da Ordem? Os princípios da Ordem dos Bardos, Ovatos e Druidas. Antes de mais é importante dizer que o conceito de ordem que nós temos na OBOD não é no sentido hierárquico, religioso ou doutrinário. Porque para o druidismo, mais de forma geral, e para a OBOD mais em particular, não existe um livro sagrado, não existe uma revelação sagrada que se deva cultuar, mas é antes a natureza que por si só é sagrada e que com o trabalho druídico cada pessoa, cada estudante vai aprendendo a ler os sinais da natureza, vai aprendendo com os seus ciclos naturais também e vai fazendo essa sua aprendizagem. Os bardos, ovatos e druidas, que fazem parte do nome da ordem, têm também a ver com as antigas classes que existiam no druidismo na antiga sociedade celta, que existiam um pouco por toda a Europa e pela nossa também, com a parte dos lusitanos. Os bardos eram os trovadores, os poetas, os músicos, os ovatos eram os herbalistas, os astrónomos, os xamãs e os curandeiros, e os druidas eram os filósofos naturais, era o pico da aprendizagem. E o trabalho da OBOD, destes três círculos, é feito de uma forma circular, em que existe uma aprendizagem, existe uma celebração dessa roda do ano, dessa procura incessante por uma maior harmonia, por uma maior amorosidade e por uma maior ligação à terra. Alexandre, como é que se faz a aprendizagem através dos 3 graus da OBOD? Os 3 graus da OBOD, eles são considerados de uma forma circular e não triangular, no sentido em que eles encontram-se os 3 constantemente entrelaçados entre si, não existe um superior ao outro. A aprendizagem do grau de bardo abre-nos a porta para a aprendizagem com o trabalho da criatividade, da inspiração, que necessariamente vai estar ligado com o trabalho mais próximo da natureza, o trabalho xamânico, herbalista do ovate, que é um trabalho com a segunda visão, com o outro mundo, e também com o trabalho druídico, que tem a ver com a filosofia natural, tem a ver com uma componente de despertar de consciência também, e também de concretização no mundo cá fora daquilo que aprendemos cá dentro. Portanto, toda a aprendizagem é feita por estes 3 graus, tendo como elo comum a inspiração e coroando sempre com o trazer uma transformação efetiva na nossa vida, uma componente prática, quer seja através da ecologia, na nossa profissão, na nossa família e no nosso cotidiano. Então nós podemos dizer que o grau de bardo é aquele que nos aproxima das artes, certo? Aquele através do qual nós usamos a nossa inspiração para criar a nossa própria realidade, não só do ponto de vista artístico, mas como se pudéssemos criar a nossa forma de viver, um modo de arte, sim? Criando e recriando todos os dias e não viver de uma forma rotineira. No fundo, podemos tirar essa lição do grau de bardo? Sem dúvida. O grau de bardo tem como intuito principal ajudar-nos a despertar a criatividade dentro de nós, a despertar e a abrir-nos à inspiração, quer sejamos artistas, no sentido convencional de músicos, de cantores, de atores, etc., mas também uma pessoa que tem uma profissão que não tem, à partida, algo a ver com uma componente artística, mas no sentido em de trazer mais entusiasmo para esse trabalho, mais entusiasmo para essa profissão, para poder aperfeiçoá-la cada vez melhor, para que ela possa ser mais prazerosa, traga cada vez mais frutos com esse trabalho que é feito.
E o grau de Ovat é aquele que nos coloca em contacto direto, digamos assim, com a natureza, sabendo as propriedades das plantas, as suas funções curativas, até porque toda a medicina é feita através desse mesmo conhecimento. Nós sabemos que a criação de alguns medicamentos sintéticos derivam dos princípios ativos das plantas. Então, o grau de Ovat dedica-se precisamente a essa comunhão e perceber que tudo aquilo que nós recebemos advém da natureza, das árvores, por exemplo. Se o grau, ainda voltando um bocadinho atrás, se o grau de bardo está ligado à palavra trovador, e trovador é aquele que trova, é aquele que procura, que encontra, portanto isto numa perspectiva mais simbólica, o grau de Ovat está ligado àquele que vê, ao Vat, aquele que produz vaticínios. E na parte da medicina é resultado de uma prática continuada de séculos, de milénios, dos povos antigos que nos precederam, que nós podemos hoje em dia ter uma medicina que usa os componentes ativos de cada planta, de cada árvore, para poder trazer os medicamentos que nós hoje em dia usamos. Toda essa componente medicinal ancestral vem dos antigos povos que nós fomos aprendendo e que aperfeiçoámos graças à tecnologia que temos vindo a trazer. O trabalho do Ovat é de aprofundar uma outra visão sobre a natureza e de exatamente exercer uma relação com ela para que ela possa ajudar a restabelecer a harmonia dentro de nós próprios. E nesse sentido existe toda uma tradição oral, certo? Porque, por exemplo, os bardos demoravam anos e anos no estudo das histórias, das lendas, e todas elas com significados altamente profundos, que também o Ovat vai beber para os seus conhecimentos medicinais, certo? Antigamente, pensa-se que a aprendizagem druídica, na sua totalidade, demorava 19 anos. E estes 19 anos têm uma ligação simbólica e astronómica, porque 19 anos é o que se chama o ciclo de Meton, que no fundo tem a ver com a ligação entre o Sol e a Lua, os astros, estarem na mesma posição. Portanto, hoje estamos aqui com o Sol e a Lua a nascer numa dada posição no firmamento, só se vai repetir daqui a 19 anos. Portanto, isto é o ciclo de Meton. E era esse o tempo que os druidas consideravam que era necessário para se poder amadurecer o suficiente para decorar inúmeras histórias, decorar inúmeras capacidades e propriedades medicinais, aprender uma série de ensinamentos morais, éticos, metafísicos, ecológicos e uma série de outros ligados também às componentes da sabedoria e do conhecimento ancestral. Portanto, é uma aprendizagem que na altura inclui componentes muito práticas que nós temos, por exemplo, no nosso ensino, na escola. Portanto, nós vamos aprender a ler, vamos aprender a história do nosso país, a história da Europa, a história do mundo. E nessa altura, essa aprendizagem demorava tanto tempo porque tinha muita componente que na nossa sociedade já é transmitida de uma outra forma. Portanto, a aprendizagem que matemáticas, saúde, toda essa parte. O que faltou e o que falta na nossa sociedade é uma outra abordagem mais ligada à parte da consciência. Não necessariamente à religiosidade, mas à parte da consciência na vida, do estar na vida com mais consciência, do estar mais presente e de querer fazer mais e melhor este tipo de abordagem druídica com a vida. Então, nesse sentido, podemos dizer que caminhamos para o grau de druida, porque é toda a parte metafísica, a filosofia, o acesso às leis superiores, quase invisíveis, não é? Mas que são a causa para tudo o que existe, para tudo aquilo que é manifestado. E o grau de druida simboliza essas leis imutáveis, que são também leis éticas, sim? Podemos dizer isso? Sim, é indissociável no druidismo haver um conceito de ética de uma componente espiritual e de vivência da vida. Sem essa ética que nasce da nossa consciência individual, não é possível nós termos uma relação harmoniosa connosco nem com os outros. Portanto, é isso que nos traz essa filosofia druídica. Como aprendemos com as árvores, a forma como elas se relacionam, como têm elas próprias uma distância de segurança, respeitando o espaço das outras, como comunicam umas com as outras pelas raízes, por baixo do solo, com o micélio e também dos fungos que fazem essa comunicação e essa passagem de informação. Também nós próprios somos, de certa forma, árvores invertidas. Portanto, se o druida representa um carvalho, nós estamos a procurar aprender não com o mundo humano, mas com o mundo vegetal. E o mundo vegetal é muito mais antigo do que a presença do ser humano na nossa Terra. É muitos milhões de anos. São professores muito antigos. Se não existir o mundo vegetal, o ser humano deixa de existir. É ele que nos dá toda a base para podermos ter o alimento, ter a componente medicinal também. Devemos muito da nossa existência a esse reino vegetal.
E o druidismo procura honrar essa sabedoria, aprofundá-la e trazê-la para as nossas vidas. Alexandre, o que é ser-se druida atualmente? Ser-se druida implica fazer uma ação com a natureza que promova sempre uma maior consciência e passa por integrar em todos os planos da nossa vida essas aprendizagens, olhando como exemplo a natureza. Por exemplo, nós temos a questão do inverno, que é um momento simultaneamente portal entre a morte e a vida, e que várias tradições posteriores ao druidismo vieram também a usar essa simbologia. Temos a primavera, que é o brotar da vida, é o florescimento, em que toda a terra, todas as flores emanam a sua vida, os seus perfumes. Temos o verão, que traz a maturação, o ponto pleno, o ponto mais alto, o pico da vida, e que depois lentamente entra em declínio, que é simbolizado pelo outono. E do outono entra novamente no inverno. Portanto, no fundo, trata-se de integrar essa ciclicidade do mundo natural na ciclicidade da nossa própria vida, nas nossas emoções, na nossa idade, e retirar daí aprendizagens que sejam úteis para nós e para quem nos rodeia. Tu estás a falar então da ligação que existe entre o ciclo de vida de um ser humano e os ciclos agrários, por exemplo. Temos a infância, a juventude, a fase de maturidade e depois o envelhecimento até à morte, não é? E o que nos ensina é que todo esse processo, desde o nascimento à morte, é cíclico e que a natureza, ou digamos assim, nós somos um espelho da natureza, ou que a natureza espelha os nossos próprios ciclos. É isso? Exatamente. Nós, no fundo, fazemos parte da própria natureza e o trabalho no druidismo trata-se exatamente de integrar a consciência de nós fazermos parte integrante, plena do mundo natural. Não somos uma parte distinta. Então trata-se de redescobrir essa ciclicidade agrária, exterior, das árvores, das plantas, dos animais, em nós próprios, para que possamos viver a vida de uma forma mais harmoniosa em tudo aquilo que venhamos a fazer na vida. Na verdade, é um regresso às origens. Sim, trata-se, no fundo, mais do que aprender, trata-se de reaprender, trata-se de relembrar aquilo que já está dentro de nós, está na nossa própria memória genética, está na nossa parte instintiva, está no nosso subconsciente e, no fundo, é trazer esses processos mais inconscientes à luz da consciência, para que possam ser compreendidos, ser integrados no nosso cotidiano. Sim, porque numa sociedade atual, em que podemos dizer que é a era da máquina, não é? Nós fomos progressivamente nos desligando da nossa própria natureza, da nossa natureza interna e, obviamente, da natureza em si. Fomos-nos separando, certo? E então o druidismo ensina-nos a este regresso, a perceber que temos um cordão umbilical. Somos filhos da terra, como somos filhos do céu, certo? Exatamente. Sobretudo, reconhecer que não somos autómatos, que não somos máquinas. Somos seres humanos, temos uma vida, temos um coração, temos percepções, temos emoções, temos raciocínio. Somos um ser hipercomplexo, com múltiplas capacidades, com múltiplos dons, e que o nosso papel aqui na Terra é exatamente trabalhar esses dons, oferecê-los ao mundo, quer seja através da escrita, da pintura, das artes, de todo o tipo de profissões que tenhamos, para que possamos trazer mais inspiração, mais poesia à nossa vida e, como dizia o Agostinho da Silva, mais do que sermos um poeta, é sermos poesia. Mesmo bonito, não é? Então, numa sociedade atual em que nos vamos progressivamente distanciando mais, o druidismo tem uma função muito importante nesta reconexão do homem à natureza, do respeito por todo o ser vivo, planta, animal. E nesse sentido, a que projetos é que a OBOD ou os seus elementos estão ligados? A que projetos ecológicos? Existem muitos membros da OBOD e também de praticantes do druidismo no mundo inteiro que inevitavelmente acabam por sentir uma necessidade muito forte, que é de pôr cá fora no mundo projetos que ajudem a pôr em prática este tipo de valores que nós defendemos. Quer sejam, por exemplo, projetos de agricultura biológica, projetos de preservação da vida animal, da vida vegetal, projetos culturais, projetos artísticos, defesa dos direitos humanos, portanto, tudo aquilo que promove, no fundo, uma valorização da sensibilidade e da vida faz parte dos valores intrínsecos ao druidismo. Trata-se, no fundo, de tudo aquilo que nos torna humanos, tudo aquilo que nos torna pessoas mais
empáticas, pessoas mais bondosas, mais conscientes e nestes campos é inevitável que isso venha a acontecer e é sempre interessante ver esses frutos desse trabalho druídico passarem cá para fora nesse tipo de projetos, de associações, etc. Portanto, existem várias instituições que acabam por estar ligadas aos membros da OBOD, certo? Instituições de preservação, conservação da natureza, todos eles estão ligados aos elementos da OBOD, de uma forma consciente também? Nós na OBOD recomendamos várias associações, como a Quercus, por exemplo, para que as pessoas entrem em contacto com esse tipo de associações, criem parcerias, para, por exemplo, promoverem projetos de plantação de bosques sagrados, sobretudo de árvores autóctones que estão neste momento no nosso país numa situação muito difícil, e então esse trabalho ecológico é absolutamente vital. E muitos membros já deram esse passo de criação de ou um pequeno espaço para contemplação, para leitura, para no fundo estar um pouco consigo próprios, até espaços maiores, espaços que promovam uma cura, espaços que promovam uma ligação mais forte com o mundo natural ou com espécies específicas em áreas maiores de que seja possível fazer essa plantação. Portanto, tudo isso é possível ser feito e é feito já por muitos membros. Alexandra, quais são os principais símbolos do druidismo? A principal fonte que nós temos para conhecer os principais símbolos do druidismo encontra-se sobretudo nas suas lendas e nas suas histórias antigas. Contos bárdicos, Fionn e o Salmão da Sabedoria. Muitos anos antes de Fionn se tornar no grande chefe guerreiro dos Fianna, o seu nome de criança era Demnemael. E a certa altura da sua juventude, viu-se confrontado com a morte do seu pai, às mãos de Gol MacMorna, chefe do clã Morna, na Batalha de Castle Knock, na Irlanda. Temendo pela sua vida, Fionn decidiu fugir, procurando refúgio no lago Linfiar. Aí habitava o bardo Fineques, a quem Fionn pediu que lhe ensinasse as artes bárdicas, pois sabia que jamais alguém ousaria levantar um dedo que fosse um poeta, que era uma classe digna de grande respeito por todos. Fineques aceitou-o como discípulo e contou-lhe a história que o tinha levado até àquele lugar. Dizia-se que habitava nas profundezas tranquilas deste lago do rio Boyne o Salmão da Sabedoria, que concederia todo o seu conhecimento e saber àquele que primeiro comesse, o que tinha atraído diversas pessoas ansiosas por encontrar este peixe sagrado. Para além disso, circulava também uma profecia, segundo a qual caberia a um jovem chamado Fionn alcançar o êxito nesta demanda. Tinham já passado 7 longos anos desde que Fineques tinha acampado nas margens do lago, aí permanecendo dia e noite, segurando da sua cana de pesca, à espera que o divino salmão mordesse o seu isco, trazendo-lhe a tão desejada iluminação. Pouco tempo depois da chegada de Fionn, a cana de Fineques mexeu-se e remexeu-se com uma violência fora do comum. Não era um peixe qualquer. Fineques puxou a cana e ficou pasmado. Tinha nas suas mãos o salmão da sabedoria. Radiante de alegria, pediu a Fionn que cozinhasse o peixe, mas ordenou-lhe que não comesse a sua carne, fosse por que motivo fosse. Fionn assim fez, mas enquanto preparava o cozinhado, reparou numa bolha na pele do peixe e tentou rebentá-la.
Porém, ao fazê-lo, queimou o dedo no peixe a escaldar e instintivamente levou-o à boca, chupando-o para aliviar a dor. Assim, de forma inadvertida, acabou por adquirir todo o conhecimento do mundo, bem como os dons da sabedoria e da adivinhação. Ao saber do sucedido, Finequeza percebeu-se que a profecia se tinha cumprido. Fê-lo então abandonar o nome de Demne, passando a chamá-lo de Fion. A partir de então, sempre que chupava o dedo, todos os segredos do mundo lhe eram revelados. Despedimos então desta primeira sessão de Druidismo e Ecologia. Muito obrigada pela vossa presença e encontramos-nos daqui a 15 dias para a próxima sessão. Tudo bom? Beijinhos.